Agora sim. Aí, perfeito. Bom, senhores, então boa tarde a todos ali. Vamos dar início ali à sessão, né, de defesa ali do trabalho do André, tá joia? Sou orientador Giovanni, né? Então só explicando aqui qual que é o fluxo, né, o processo. Então, são divididos em 3 etapas, né? A primeira etapa é a questão da apresentação. Temos ali a segunda etapa, que está relacionada ali à arguição, onde a banca vai realizar perguntas e questionamentos para o André, né? E a terceira etapa é a deliberação, onde ali... E aí é a pergunta, porque como tem bastante gente, de repente, ou a gente... Tem duas opções, hein? Ou a gente pede para todos saírem da sala e a gente se discutir a respeito, ou senão os membros da banca, né, que é eu, o Vandré e a Fabiana, eu crio aqui uma nova sala, nós três saímos e discutimos em outra sala. Eu acho que de repente é melhor. A segunda eu acho melhor. Isso, e aí a gente volta ali para dar o resultado. Tá joia? Então, André, fica à vontade, você tem aí 15 minutos, tá joia? Para realizar ali sua apresentação. Passa a palavra. Bom, boa tarde a todos, convidados, a banca. O meu trabalho de conclusão de curso, o título dele é Indicadores de Produtividade de Recursos Humanos com a utilização de plataforma web. Aqui tem um sumário de quais que vão ser as etapas do projeto que eu vou estar apresentando. Primeiro, fazer uma introdução do tema, né? Falar sobre o estado da arte, a metodologia utilizada, quais foram os resultados alcançados e as conclusões que a gente pode tirar desses resultados. Bom, inicialmente, para fazer a questão da contextualização, a crescente de tecnologia que a gente observou nas últimas décadas fez que a utilização de software nos mais determinados tipos de negócio fosse quase um pré-requisito para o sucesso organizacional. E aí, nesse sentido, a engenharia de software, que é a área da computação que trata da manutenção, da especificação e da implementação de software, ela é essencial para que sejam feitos bons produtos, softwares que vão atingir os mais determinados objetivos e que sejam feitos da forma correta. Uma outra área importante para a contextualização desse projeto de pesquisa é a área de estudo, também muitas vezes setor de empresas, que é os recursos humanos, que trata da relação das organizações com as pessoas. Muitas vezes trata dessa relação fornecendo ferramentas de auxílio na tomada de decisão para equipes gestoras, para líderes. E um exemplo desse tipo de ferramenta são os indicadores de produtividade. O indicador de produtividade nada mais é do que uma ferramenta que pode ser uma representação numérica, uma representação em categorias, que busca englobar um processo e representar uma situação operacional, seja ela o alcance de uma meta ou não alcance de um objetivo. Para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, eu utilizei como estudo de caso o convênio entre a Prefeitura Municipal de Itabira e a Unifei para o desenvolvimento de um software de prestação de contas, que fazia gestão eletrônica de documentos com a utilização de workflow e foquei muito na questão de deadline, que era nada mais nada menos que o prazo para uma tarefa ser concluída em dias. Então, a problemática que esse trabalho busca solucionar é justamente a escassez de indicadores específicos para o contexto de prestação de contas e que isso seja feito de uma forma otimizada e automatizada, fazendo então com que a justificativa do desenvolvimento do projeto de pesquisa seja buscar novas metodologias de cálculo para indicadores de produtividade e unificar esse cálculo e essa exibição numa plataforma web, que seja capaz de fazer todo o processo de forma automatizada e otimizando o cálculo e exposição de indicadores. Assim sendo, o objetivo geral do projeto de pesquisa era justamente propor metodologias de cálculo novas para 8 indicadores de produtividade de recursos humanos, utilizando das tecnologias e das ferramentas da engenharia de software para todo o processo de mapeamento, implementação e manutenção da plataforma que vai ser responsável por fazer esse processo automatizado. Já os objetivos específicos era, primeiro, realizar o estudo de caso do convênio entre a Prefeitura Municipal de Itabira e a Unifei, para a gestão de prestação de contas via software, fazer o mapeamento das tecnologias da engenharia de software para, então, ter base suficiente para fazer toda a parte de especificação e implementação da plataforma, mapear os indicadores existentes, né, para, com base neles, propor novas metodologias de cálculo. E aqui, focando muito na questão do deadline. O que eu vou estar analisando, basicamente, é o prazo, por meio desses indicadores, a completude de prazos, né. E, por fim, implementar a plataforma web que fosse responsável por fazer o cálculo e a exposição desses indicadores de produtividade.
Aqui falando sobre o estado da arte, eu citei 2 trabalhos que utilizam os indicadores de produtividade em determinados contextos. O primeiro trabalho, ele fazia a utilização, um mapeamento dos indicadores de produtividade de universidades federais em exercício de 2010, utilizando como dataset, né, 57 universidades federais. E no segundo trabalho, propunha um grupo novo de indicadores para o contexto de atividades hospitalares. Tanto nesses 2 projetos, como nas outras pesquisas feitas durante a pesquisa bibliográfica, fica possível perceber que um bom indicador de produtividade tem um processo-chave muito bem mapeado e que, com base na análise de dados, um bom indicador de produtividade funciona nada mais, nada menos como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão, buscando representar uma determinada categoria, uma característica, o alcance de um objetivo organizacional, por aí vai. Aqui tem exemplo de 2 indicadores de produtividade. O primeiro deles é a taxa de absenteísmo, que é uma relação de porcentagem entre a quantidade de horas que um determinado trabalhador precisou se ausentar do seu trabalho com o total de horas trabalhadas. E o segundo exemplo é a taxa de trabalho extraordinário, que faz a mesma relação do primeiro, só que agora, para além de absenteísmo, ele faz o cálculo para horas extras, né? Trabalho não planejado, algo que não estava embutido no escopo de um projeto, por exemplo. A metodologia desenvolvida para esse projeto de pesquisa consiste basicamente em 4 fases, né? A primeira seria a fase de design da solução. A segunda era a fase de implementação da plataforma. A terceira fase era o teste da plataforma desenvolvida para fazer a coleta de dados e calcular os indicadores de produtividade. E a última fase era justamente a coleta e análise de dados com a ferramenta já funcional. Coloquei dados de teste, né? Criei dados de teste lá e verifiquei como que o cálculo dos indicadores se comportava. A principal ferramenta matemática que foi utilizada para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa é a função logística, que nada mais é do que um comportamento sigmoide, que ele tem um valor mínimo, nesse caso do exemplo da figura 4, o 0, ele tem um valor máximo 1. Ele sempre passa pelo valor médio da função e tem um fator de declividade, que é esse K da fórmula, que vai determinar se essa função ela vai variar de uma forma mais brusca, né, vai basicamente determinar a velocidade com que a curva varia. E eu utilizei essa função para exemplificar o cálculo dos meus indicadores de produtividade. Com base naquela função e com base no estudo de caso do convênio entre a Prefeitura e Unifei, eu desenvolvi um grupo de 8 indicadores de produtividade que consideram nada mais, nada menos do que os trabalhos envolvidos na prestação de conta, muito com foco na questão do deadline. Uma determinada fase, uma determinada tarefa que tem que ser implementada, ela tem um prazo para ser estipulada e os meus indicadores, eles conseguem avaliar as seguintes situações. Se essas tarefas foram cumpridas com atraso, se houve o cumprimento dos prazos ou se foi realizado de forma adiantada. Todos eles são representados em porcentagem e eles consideram também a divisão setorial das empresas. Uma determinada organização tem setores e cada um dos setores vai ter os seus indicadores lá denominados. Aqui, só citando quais são esses indicadores que eu propus, o primeiro era o indicador de produtividade da prestação de contas, esse PPC, que considerava nada mais a análise de um trabalho estipulado e finalizado. Ele atrasou, cumpriu o prazo ou foi adiantado. Como a gente considerou também a divisão setorial das organizações, o setor tem um grupo de 6 indicadores, um que considera uma característica de trabalho específica do contexto das prestações de contas, que é a periodicidade com que essa prestação tem que ser realizada, seja ela mensal, bimestral, trimestral. Possui um indicador geral, que é o IPGS, e as organizações também possuem um indicador geral, fazendo com que a gente possa avaliar em determinados níveis como que essa prestação de contas estava sendo realizada e se os prazos estavam sendo cumpridos. Aqui tem equacionamento de algum desses indicadores. O primeiro, o IPPC, que avalia o trabalho sem considerar a periodicidade, nada mais é do que a fórmula sigmoide que foi citada anteriormente, e ela considera como valores de análise o tempo em dias utilizado e planejado. Já o IPMS é uma média histórica desse valor IPPC apenas para as prestações de contas mensais. O IPGS, que é o indicador de produtividade geral do setor, é uma ponderação entre os indicadores por periodicidade. Aqui a gente tem o IPMS, que é mensal, tem o IPBS, que é bimestral, e essa ponderação foi feita com base no tempo de trabalho envolvido. Quanto maior a periodicidade, mais interferência no valor final do indicador do setor teria. Já o último que está sendo exemplificado aqui, o IPGO, da Fórmula 6, ele é nada mais do que a média dos indicadores setoriais de uma determinada organização. A organização X tem os setores ABC, cada um deles vai ter um indicador associado, a organização como um todo tem um indicador que é a média dos indicadores setoriais.
Aqui tem o diagrama de caso de uso, que descreve basicamente qual é o fluxo principal da aplicação. Para o contexto da finalização de uma prestação de conta, que seria a completude dos trabalhos que estavam sendo envolvidos para essa prestação, após o registro dessa completude, com base nos dias utilizados e nos dias planejados para a realização desse cálculo, o primeiro indicador é calculado, que é o IPPC, e aí, com base na periodicidade de análise daquela prestação em questão, calculava ou IPMS, IPBS, IPTS, o que ia determinar isso era a periodicidade. Por fim, iterava o cálculo do indicador daquele setor específico que participou da prestação de contas e da organização a qual esse setor pertence. Como resultados esperados para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa, a gente tinha o objetivo de metodologia de cálculo dos indicadores e a plataforma web que fosse responsável por fazer esse cálculo. E como resultados alcançados, tem um grupo de 8 indicadores que avaliam a questão de prazo, periodicidade das prestações avaliadas, e todos eles os dados são coletados e calculados via uma plataforma web. Aqui eu vou fazer uma demonstração só de como ficou o sistema. Essa aqui foi a plataforma desenvolvida para esse trabalho de conclusão de curso. Aqui, como vocês podem ver, tem uma listagem de organizações, e cada uma delas tem um indicador IPGO associado. Quando a gente vai na questão dos setores, ela mostra quais os setores aquela organização tem, e mostra também quais que são os indicadores setoriais desse determinado setor. Para além disso, a plataforma permite o cadastro de organizações, setores, e cadastrar IPPC nada mais seria do que finalizar um trabalho de uma prestação de contas, e então fazer todo aquele fluxo que eu expliquei anteriormente. Aqui a gente tem algumas imagens, alguns gráficos que são a coleta de dados e os resultados, né, do projeto de pesquisa. A primeira fase foi escolher qual que ia ser o fator de declividade que eu falei lá na demonstração da fórmula, que ele ia determinar nada mais nada menos a velocidade com que a curva variava. E por decisão de projeto, visando não penalizar muito atrasos e também não bonificar de forma excessiva adiantamentos, o valor escolhido foi de 0,5, que é o da curva azul. Já o gráfico da figura 8 mostra a relação de um indicador por periodicidade e os valores IPPC singulares. A curva vermelha é o cálculo apenas dos IPPCs desconsiderando a periodicidade, e eu utilizei como exemplo aqui o IPMS, que são das prestações de contas mensais. Mas essa tendência poderia se repetir para qualquer outra periodicidade. Como a gente pode observar, a curva azul é uma média histórica dos valores presentes na curva vermelha, fazendo com que um trabalho avalie não só o que foi concluído naquele momento, mas considere momentos anteriores também. Na figura 9, eu busquei representar como era o comportamento da variação dos indicadores setoriais. Como eu falei na parte de equacionamento, todo setor tem um indicador geral, que é representado pela curva vermelha, e tem os indicadores por periodicidade. Como a gente pode observar, a curva vermelha nada mais é do que uma média, considerando a ponderação em que periodicidades maiores, por exemplo, anual, semestral, têm maior impacto do que periodicidades menores. Já na figura 10, eu busquei representar a relação entre os indicadores gerais de um setor e da organização a qual esse setor pertence. As curvas azuis representam setores e a vermelha representa o indicador de produtividade geral de uma determinada organização a qual esses setores pertencem. Ela nada mais é do que uma média dos indicadores gerais de cada setor. Como conclusões do projeto de pesquisa, a primeira característica dos indicadores que ficou muito marcante era a questão de flexibilidade. Tanto pela questão da ponderação, que nesse caso considerou quanto maior a periodicidade envolvida no cálculo, mais impacto ela deveria ter, tanto pela questão das características de trabalho envolvida. Para o meu estudo de caso, uma característica que eu utilizei foi a periodicidade das prestações de contas, que, como eu falei anteriormente, mapeava o processo principal que eu buscava representar pelo meio dos indicadores, mas determinadas organizações poderiam mudar tanto essa ponderação como a característica de análise do trabalho. Outra característica muito marcante é a questão da média histórica, você considerar um valor atual, mas não desconsiderar os anteriores, fazendo com que uma penalização não polua o resultado eternamente, assim como o adiantamento não polua um resultado eternamente, é sempre uma média do atual com os históricos. E a questão da ponderação, reiterando o que eu disse, nesse caso, foi utilizada a periodicidade das prestações de contas, mas essa ponderação poderia considerar outras características de trabalho. Com relação às características da aplicação, a primeira característica marcante é a automatização do cálculo dos indicadores. Utilizado nesse projeto de pesquisa foi a função sigmoide, né, a função logística, que ela envolve uma exponencial no cálculo dela. Fazer isso de forma manual seria muito custoso do ponto de vista operacional, de tempo. Então, fazer isso de uma forma automática e demonstrar já os resultados na plataforma é uma ótima forma de desenvolver esse trabalho.
Outra coisa são os fluxos cultos de inserção de dados, uma vez que a plataforma permite basicamente inserção de 3 tipos de entidades diferentes, que seria um setor, uma organização e a completude de um trabalho. Então, quanto menores os fluxos de inserção de dados, menos tendência tem de o usuário ocasionar erros e tal. A questão de resposta rápida e fácil utilização da aplicação e a capacidade de integração. Como eu utilizei um processo de desenvolvimento de software como estudo de caso, o software resultante desse estudo de caso poderia facilmente ser integrado com esse. Bom, gostaria de agradecer à banca por ter aceitado o convite de participar desse projeto de conclusão de curso, ao orientador por ter confiado em mim e ter me ajudado durante todo o processo, e todos os convidados por terem vindo me prestigiar hoje. É isso, obrigado.